Falar dessa nova variante aí, Agostinho? Vamos lá então, susto geral, né? A gente estava falando até outro dia em reabertura de quase tudo, da possibilidade de, inclusive, abolir a necessidade de máscara, né? Já tinha até data para isso aqui em São Paulo, para você não precisar usar mais máscara em ambiente aberto, ambiente fechado e tal. De repente, não mais que de repente, aparece essa variante, essa tal de Omicron. E que a gente, pelo que está sabendo aqui, ela pode representar um risco maior, inclusive, do que as outras variantes que já passaram pela humanidade. Mas quem sabe melhor disso é o infectologista Marco Aurélio Safadi, ou Safadi, né? Marco Aurélio Safadi, que está com a gente aqui para explicar para a gente como é que a gente se vira agora com essa nova variante. Doutor Safadi, muito bom dia, obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Muito bom dia, Agostinho. Bom dia, Pedro. E é Safadi mesmo, Agostinho. É Safadi? Eu quase acertei, é Safadi, então. Então tá um acento aqui, Safadi. Mas um prazer estar aqui com vocês e com quem nos acompanha. Muito obrigado. Olha, eu estava lendo aqui que esse Omicron, ele preocupa bastante a princípio, porque ele tem 50 mutações. O que é um número de mutações muito maior do que as variantes anteriores, e que algumas delas na tal da proteína S, spike, que significaria, pelo que eu entendi aqui, um risco ainda maior, uma letalidade talvez maior. O que a gente pode falar já de pronto dessa Omicron, doutor? Então, vamos lá, eu acho que é muito importante essa oportunidade, né, para esclarecer a quem nos escuta, e a gente tem visto surgirem muitas vezes interpretações precipitadas, né? Então, o que é claro e o que é sabido neste momento, Agostinho? De fato, esta é uma variante, esse é um vírus que tem como característica acumular mutações, e quando ele acumula mutações que conferem a possibilidade de alterar alguns atributos desse vírus, como, por exemplo, a sua transmissibilidade, como, por exemplo, a sua agressividade, né, a sua virulência, como, por exemplo, a possibilidade de escapar da proteção que você adquiriu frente a versões prévias do vírus ou frente à própria vacinação, você classifica essa variante como variante de preocupação. Mas, à luz das evidências atuais, o que nós temos, Agostinho, é que, de fato, é uma variante que acumulou um número grande de mutações, são aproximadamente 50 mutações no vírus, mas a maioria delas, né, cerca de 30 dessas mutações, exatamente na proteína S, que tem desempenhado um papel muito importante no que diz respeito aos anticorpos que nos protegem. Eles, de maneira geral, são principalmente direcionados para essa proteína, e ela participa muito da adesão do vírus ao nosso organismo. Mas é muito importante destacar, não há nenhum elemento no momento, Agostinho, e eu vou repetir isso para que fique claro, nenhum elemento no momento que nos permita dizer que essa versão do vírus, essa variante, é mais agressiva ou mais virulenta ou tem maior letalidade. Não há nenhuma informação relevante que nos permita isso. A sua transmissibilidade parece ser maior, mas isso ainda é alvo de análises muito preliminares. Então, o que eu queria destacar é que é uma variante que merece preocupação, temos que ficar alertas, temos que intensificar nossos sistemas de vigilância, mas devagar com andor. Eu acho que a quantidade de informações que temos não nos permitem ainda, né, conclusões e especulações sobre como vai ser a infecção ocasionada por essa variante. Doutor Marco Aurélio, bom dia, o Pedro Campos. Desde o meio da semana para cá, nós estamos acompanhando declarações aí de autoridades, né, da vigilância sanitária e também autoridades da política, que têm recomendado a suspensão de entrada e da vinda de voos, né, desses locais para os seus países, justamente para impedir a chegada e a proliferação desta variante da Covid-19. O senhor acredita que esta é uma medida acertada? É preciso impedir a chegada desses voos? É por aí? Essa é a principal medida a ser tomada até maiores esclarecimentos a respeito da nova cepa? Eu acho que nesse momento a tendência é que muitas vezes haja uma reação
né, exagerada frente a certos aspectos, mas eu entendo o seguinte, Pedro, eu acho que o que é crucial nesse momento é intensificar rastreamento e vigilância nesses indivíduos que chegam no país, né? Na minha opinião, isso é mais importante até do que fechar fronteiras de determinados países. A nossa experiência mostrou que quando surgem essas variantes, e se de fato for uma variante de alta transmissibilidade, ela vai se espalhar. Então, o que é fundamental é intensificar os nossos sistemas de triagem naqueles indivíduos que chegam no país. Eu acho que isso me parece muito mais importante do que fechar barreiras aqui e ali. Além de intensificar os sistemas de triagem e de vigilância naqueles que ingressam no país, estabelecer as medidas de quarentena, né, para esses indivíduos que ingressam desses locais ou quando estão com suspeita da infecção, intensificar os mecanismos de vigilância dessa quarentena. Na minha opinião, essas são as medidas que trariam maior relevância no sentido de retardar uma eventual entrada, para a gente ganhar tempo, para se estruturar. Eu acho que isso é muito importante. Agora, isso que o senhor diz é preocupante, me parece preocupante, porque, primeiro, o senhor já, pelo que entendi, considera que é inevitável que entre essa variante aqui no Brasil. De uma forma ou de outra, ela deve ingressar aqui no território nacional. E me parece, não sei se eu estou errado, doutor, mas a gente não é muito bom de teste, né? O Brasil, acho que se tem uma coisa que a vacinação avançou muito bem, felizmente, o povo procurou a vacina, a gente tem um índice de imunização bem significativo, mas teste me parece que testagem ainda é um problema que a gente precisava avançar, né, doutor? Sem dúvida alguma, Agostinho, esse é um ponto muito importante, e só para reforçar o meu ponto, eu vou repetir, eu acho que o grau de informações que temos ainda é muito preliminar para que a gente tenha condições de estimar o que vai acontecer, o que vai se comportar. Eu só queria destacar um ponto que me parece fundamental, que vai das lições aprendidas com vacinação. Esse vírus surgiu aonde? Esta variante surgiu em que local? Surgiu num local, Agostinho, como esses países africanos. O melhor desses países onde foi identificada essa variante tem aproximadamente 25% da sua população plenamente vacinada, que é a África do Sul. Nós estamos falando de países que têm um universo de indivíduos que não tiveram a oportunidade de serem vacinados muito grande. Isso oferece condições para surgimento de oportunidades de mutações e de variantes. Essa é uma lição que não pode deixar de ser adequadamente aprendida. Quanto maior for o percentual de indivíduos plenamente vacinados, mais obstáculos você cria à transmissão do vírus, mais obstáculos você cria a oportunidade do surgimento de variantes. É muito importante que se compreenda isso. Essa é uma pandemia global. O que eu estou querendo enfatizar é que é muito importante um olhar para esses países do continente africano, alguns países até mesmo aqui da América Central, etc., que estão muito longe ainda do seu processo de vacinação e que precisam, de alguma forma, serem ajudados. Nesse momento, eu entendo que seria muito mais importante do que fechar a fronteira com a África do Sul, é oferecer a esse país um estoque de vacinas e aos outros países ali da África para proteger a população desses locais. Isso me pareceria muito mais razoável, muito mais sensato, né? E ofereceria uma oportunidade, vamos dizer, de diminuir, de mitigar o impacto da transmissão desse vírus nessas comunidades. Humano também, né? É uma questão... Sem dúvida alguma. É uma questão de humanidade aí, né? Você deixar o país lá que carece de recursos, não teve oportunidade para comprar vacina, né? Com esse problemão na mão, isolando apenas os seus cidadãos. Doutor Marco Aurélio Safad, infectologista, está conversando conosco ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes Gente, né? Como que é o trabalho dos infectologistas nesse momento da pandemia? Não é a primeira cepa que surge, né? Nós tivemos algumas ondas aí pelo mundo. Os
cientistas eles se reúnem de forma virtual, cada um vai estudando uma parte para ganhar celeridade, porque é diferente de ir até um livro, fazer a consulta e trazer ali o diagnóstico, né? Nesse momento, os senhores todos estão descobrindo esse diagnóstico e o que se tem na literatura médica e aquilo que vai ficar, porque alguma coisa certamente vai ficar das descobertas dessa pandemia. Queria que o senhor falasse um pouco, contasse para o ouvinte aqui, como é que é essa interação entre os infectologistas, como que funciona esse trabalho? Pergunta interessante a sua, Pedro. Acho que esse tem sido, eu tenho mais de 30 anos de medicina, de formado, né, de infectologia, e não me lembro de ter vivido um cenário igual a esse que a gente vivencia agora. De fato, a interação entre os cientistas do mundo inteiro, graças, né, a essas ferramentas digitais, tem sido muito intensa, né? Então, a velocidade da informação é algo que tem atropelado a gente e tem motivado, né, cada um a trazer a sua contribuição. Aqueles que lidam com a parte clínica, aqueles que lidam com a parte virológica, aqueles que estudam o comportamento epidemiológico, enfim, é uma interação que agrega muitíssimo valor, né? Eu, particularmente, tenho uma atuação muito grande, eu sou pediatra, além de infectologista, sou um clínico, trabalho todo dia em hospital, nunca deixei de pisar no hospital desde que iniciou essa pandemia. Claro que isso permite que você acumule uma experiência clínica, mas eu tenho uma atuação muito grande na área das vacinas e entendo que o nosso trabalho, né, de todos aqueles que militam nessa área da imunização, tem sido no sentido de informar a população, de desmistificar alguns aspectos e, principalmente, Pedro, uma coisa que tem marcado essa pandemia são as notícias equivocadas, as fake news, né, que infelizmente surgiram de forma muito importante. Então, tem sido um trabalho hercúleo tentar trazer informações e evidências que tragam a realidade dos fatos, né? Por isso que eu quis destacar que, nesse momento, a quantidade de informações que temos sobre essa variante não nos permite ainda, né, especular sobre sua letalidade, sobre sua virulência, tampouco sobre sua real transmissibilidade. O que é possível especular, Pedro, e eu queria reforçar isso, que talvez me pareça o ponto mais importante aqui para quem nos escuta nesse momento, é que se há uma lição aprendida com essas variantes, com todas elas que surgiram, Pedro, é que aqueles indivíduos que se valeram da vacinação, eles apresentaram uma chance muitíssimo menor de ter complicações graves e desfechos graves, uma vez que sejam infectados. Com a Delta foi assim, com a Beta foi assim, com a Gama foi assim, com a Alfa foi assim. Aqueles indivíduos que estavam adequadamente vacinados, eles até se infectavam. Alguns deles até tinham formas mais graves, mas a possibilidade que as vacinas ofereceram de diminuir risco de hospitalização e de diminuir risco de morte é brutal. Elas realmente têm um impacto muito relevante. Por isso, eu entendo que a resposta imune que essas vacinas conferem, e tem algo, Pedro, que a gente chama de imunidade celular, para quem está nos ouvindo, é mais ou menos como a nossa memória, né? Ela fica sempre muito alerta, e mesmo frente ao surgimento de variantes, essa nossa memória, ela está alerta para detectar essas variantes, e tem nos ajudado muito no que diz respeito a prevenir formas graves da doença. Então, eu me arrisco a dizer, e aqui, de novo, não é evidência, é só uma opinião, o que eu falei até agora eram evidências, essa é a minha opinião. Eu entendo que aqueles que estiverem adequadamente vacinados vai ser muito importante no que diz respeito a protegê-los de formas graves, e acredito que não seria diferente, mesmo frente a essa nova variante. E, hoje, as companhias produtoras, né, dessas vacinas têm mecanismos que podem, caso ocorra, vamos dizer, de fato, o surgimento de uma variante que escape da proteção imune, elas têm condição de, num prazo relativamente curto, adaptar essas vacinas a essas novas variantes. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirante Gente com o infectologista Marco Aurélio Safadi.
Doutor, hoje é dia 27 de novembro. Aqui em São Paulo já havia a previsão de tornar não obrigatório o uso de máscara no dia 11, né? Dia 11 de dezembro. Era a data que estava prevista se tudo desse certo. Então, já. O senhor acha que haverá tempo para a gente entender exatamente o que é essa nova variante, que risco a mais ela representa ou não representa, a ponto de liberarmos, por exemplo, reuniões no período de final de ano, de Natal, de Réveillon? Carnaval já está um pouco mais para frente, mas o senhor acha que vai haver tempo da gente ter o domínio completo do que pode ser feito ou do que não pode ser feito já para as festas do final do ano, doutor? Eu acho que a gente já tem muitos desses elementos hoje, viu, Agostinho? E eu, particularmente, tenho uma opinião, eu sei que talvez não seja a mais simpática das opiniões para quem quer se ver livre das máscaras, etc., mas eu entendo que ainda é momento de cautela, né? Independente desta variante, independente do que ela vier a demonstrar, eu entendo que nós estamos muito longe ainda, né, de ter acabado com essa pandemia. Então, certas medidas, elas me parecem sensatas, e o uso das máscaras é uma das medidas que demonstrou ser muito importante para mitigar risco de transmissão. Ok, nós estamos numa situação realmente de diminuição muito importante dos índices de transmissão, mas eu entendo que a hora que você faz um comunicado que você está abrindo mão da necessidade das máscaras em ambientes abertos, nem sempre isso é compreendido da forma correta pela população. Então o indivíduo acaba saindo de casa sem a máscara, porque ele fala, eu vou para a rua. Mas ele esquece que ele vai para a rua, mas ele vai entrar num restaurante, ele vai entrar num bar, ele vai entrar no transporte público e aí ele vai estar sem a máscara, porque ele esqueceu de trazer sua máscara. Ou ele vai estar mesmo num ambiente aberto, mas com uma aglomeração. Então, você imagina um jogo, né, do nosso time aí, que vai acontecer hoje à noite, que eu vi você falando agora há pouco. Imagina um número grande de pessoas aí aglomerados, a despeito de ser um ambiente aberto, ele está longe de ser um ambiente isento de riscos. Então, eu acho que esse tipo de mensagem acaba muitas vezes sendo interpretado de forma equivocada e acaba relaxando uma das medidas que nesse momento ainda eu particularmente considero importante para a manutenção da proteção da nossa população, né? A vacinação, junto com o uso das máscaras, as medidas de mitigação da transmissão, têm sido nossas principais ferramentas aí para exercer um controle sobre a transmissão desse vírus. E nós estamos muito próximos aí de um cenário muito positivo. Eu acho que vale aqui reforçar essa mensagem, Agostinho. A gente tem aí uma recomendação de dose de reforço para a população já vacinada. Essa dose de reforço é de suma importância para manter esses indivíduos protegidos, principalmente frente ao cenário futuro aí de eventual recrudescência, como que a gente está vendo na Europa. Então, isso são informações que me parecem muito relevantes aí para compartilhar com quem nos escuta. Doutor Saffert, só mais uma questão rápida aqui. O Ricardo Capriotti, que é nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes do Esporte, né, tá me mandando uma pergunta para encaminhar para o senhor. Se o senhor enxerga risco para a realização da prova de São Silvestre no último dia do ano, né? Prova de corrida tradicional aqui da cidade de São Paulo, que está programada aí para o dia 31 de dezembro. Olha, a prova da São Silvestre ela também pressupõe, vamos dizer, um acúmulo de pessoas e aglomeração. Eu acho que, mais uma vez, vale a mensagem. Aqueles indivíduos que forem assistir à prova, que vão ficar aglomerados, a despeito de estarem num ambiente aberto, eu recomendaria, seria a minha sugestão, que mantivessem o uso das máscaras. Eu acho que isso representaria uma medida a mais de segurança para esses indivíduos. Se eles se valerem dessa medida, eles estarão seguramente sob menor risco, Ricardo, de se infectarem. Acho que é uma medida de sensatez, assim me parece. Doutor Marco Aurélio Saffad, infectologista, conversou, explicou para os ouvintes da Rádio Bandeirantes a situação que temos da pandemia e, claro, né, todas as perspectivas que temos aí em relação, principalmente a essa nova cepa. Muito obrigado pela entrevista, hein? Um grande abraço para o senhor aí. Quer falar, Agostinho? Quero só falar uma coisa para tranquilizar o seu coração. Time grande até cai, gigante não cai.
Estou de acordo, Agostinho. Guarde essas palavras. Já tem vacina pra jogar bem, assim? Já existe? Não precisa. Tá. Isso é imunidade, já vem, é que tá no DNA. A imunidade temos nós que já caímos pra Série C. Doutor Marco Aurélio. Bom dia. Um abraço e até a próxima. Um abraço a vocês. Ó, o